Olá, pais da Mirandê, tudo bom? Vim bater um papo e conversar um pouquinho sobre o brincar. Nós sentimos a necessidade de conversar com vocês sobre esse tema, dividir com vocês a importância que tem essa atividade na vida das crianças. A gente entende que a brincadeira é a forma, né, da criança estar no mundo. É através da brincadeira que elas expressam suas ideias, suas hipóteses, que elas se relacionam com os outros, com seus pares, que elas criam, imaginam, né? Eu digo que as crianças brincam aprendendo e aprendem brincando. Então, por ser esse um tema de tamanha importância, né, para o universo infantil, a gente gostaria de dividir com vocês algumas ideias, algumas propostas que a gente realiza, desenvolve lá na escola e que a gente entende que vocês podem dar continuidade, podem replicar aí na casa de vocês nesse momento. Vamos lá? Na Mirandê, a gente costuma brincar, trabalhar muito com materiais não estruturados. Brinquedos, nós chamamos de brinquedos não estruturados. E o que são esses brinquedos? São elementos, são materiais que não são convencionalmente entendidos como brinquedos, mas que na mão das crianças tomam uma vida, tomam uma dimensão de exploração tamanha, né? E a ideia da não estruturação, de ser um brinquedo não estruturado, é porque a gente deseja que a estrutura, a ideia, venha de fato da criança, da mão da criança, da cabecinha da criança. Então, materiais como utensílios domésticos, potes, colheres, conchas, os mais diversos utensílios domésticos, né? Todo mundo sabe que elas adoram em casa, né? Eles adoram explorar o armário das panelas, né? A gaveta dos talheres. Então, esses utensílios domésticos, como também outros, né, que a gente costuma ter em casa, às vezes rolhas, pregadores, palitos, principalmente se a gente tem uma certa quantidade, tá? Além disso, a gente trabalha muito também com elementos da natureza, folhas, gravetos, pedrinhas, né? E então, no material que vocês receberam, a gente tentou trazer um mix disso, elementos simples, né, que todo mundo tem em casa, que fazem parte do cotidiano de todos nós, mas que são extremamente potentes no momento da brincadeira, né? Eles permitem que as crianças elaborem, construam, explorem, verifiquem, né, de uma forma ímpar. A gente fala muito da importância de uma diversidade de materialidade, né? A gente tem um termo que é a polimaterialidade, ou seja, se a gente pode, o mais bacana é que a gente possa oferecer para as crianças materiais de diferentes materialidades, ou seja, materiais de plástico, que normalmente é o que a gente mais tem, né, na nossa vida, mas materiais de vidro, materiais de metal, materiais de palha, de tecido, madeira, para que elas possam compreender, no momento da brincadeira, explorar e conhecer esses diversos materiais, conhecendo suas texturas, suas temperaturas, enfim, testando, possibilitando ali uma criação, uma construção de diversas possibilidades. Então, assim, o que fica, o interessante é que esses materiais possam gerar na criança a possibilidade da construção, que eles não sejam prontos, acabados, que limitem o olhar, que limitem a expressão da criança. Na escola, além da gente selecionar os materiais, limpá-los, higienizá-los adequadamente, a gente se preocupa muito também com a organização do espaço, né? Não é simplesmente colocar as sucatas em caixas ou virá-las em cima de um espaço e permitir que as crianças brinquem. A gente busca construir um espaço sedutor, convidativo, que realmente seja esteticamente agradável, né? E convide as crianças a vir explorá-lo, né? Então a gente costuma organizar tapetes individuais com esses materiais organizados, dispostos de uma forma organizada e, como eu já coloquei, convidativa às crianças. A gente pensa muito sobre os materiais, as quantidades que a gente tem de cada espécie, né? Então a gente tem uma quantidade relativamente maior, né, de materiais que a gente chama de contáveis, né,
Então as pedrinhas, conchinhas, algumas sementes, bolinhas, tudo que a gente puder ter mais do mesmo, né? É importante que tenha esse tipo de material. No kit vocês receberam pregadores, palitos de picolé, as pedrinhas do nosso jardim. Então a gente viu alguns materiais com essas características, né? Mais do mesmo, materiais que permitem ali um trabalho, né, bem ainda primário, mas de quantificação, de transferência de um a um, né, de um elemento por vez para um recipiente. E aí a gente buscou enviar alguns recipientes que pudessem provocar esses testes de transferência, de encaixes, né? Então a gente mandou um potinho de plástico, uma garrafinha que tem uma boca menor, né? E aí vocês em casa podem oferecer às crianças outros objetos, outros materiais com essas características, né? Potes grandes, pequenos, com bocas menores, maiores, afuniladas, para que os testes, né, que as crianças, para que os experimentos, as explorações possam ser ainda mais ricas, né? A gente pensa com muito cuidado sobre esses materiais, prevendo mesmo o que as crianças podem vir a fazer, né? Então, por exemplo, quando a gente viu a garrafa de soro, a garrafinha comprida com uma boca menor, a gente viu tanto os palitinhos como alguns troncos de árvore, né? A gente catou alguns galinhos de árvores da escola. Alguns galhos são mais grossos, outros mais finos, e a gente previu, antecipou as possibilidades de tentativas de exploração que as crianças iriam fazer sobre esses objetos, né? Então, de forma geral, o nosso grande intuito é que o espaço seja pensado, previamente planejado, para que ele seja realmente um convite muito rico, muito instigante para as crianças. Sobre o tempo da brincadeira, a duração da brincadeira, né? É muito comum a gente ouvir que as crianças pequenas não têm um tempo de concentração muito grande. Lógico que se comparado a uma criança de 6 anos ou a um adulto, esse tempo é muito menor. Mas o que a gente vem vendo, né, com essas propostas de livro de exploração, de materiais não estruturados, é que o tempo de concentração deles nessas horas chega às vezes a passar de 45 minutos, em algumas crianças específicas até passam de 1 hora. Isso porque a gente entende que o convite que é feito a essa exploração, né, o convite que os materiais causam neles e a permissão, né, de um adulto não intervindo, não tentando mediar pela criança o tempo todo, realmente gera um ambiente muito favorável, muito sedutor, né, a essa permanência extensiva aí de tempo na brincadeira. Então, assim, quando a gente pensa o tempo, é importante não propor essa dinâmica em casa também muito próxima ao tempo de rotina, a um horário de comer, da alimentação, a um horário do sono, porque esses são momentos inadiáveis, né? A gente não consegue postergar ou adiantar nenhuma desses momentos do dia. Então, logo após uma boa soneca, ou após uma refeição e a gente vai ter aí um tempo de brincadeira, é muito interessante se propor o tapete, né, de experimentações aí que a gente está propondo que vocês realizem em casa. É muito interessante também pensar sobre o papel do adulto no momento da brincadeira. É muito comum a gente ter uma postura muito mediadora, né, das relações da criança com o mundo. Seja com um par, seja com um amiguinho, ou com outra pessoa, a gente está sempre sendo de uma certa forma um porta-voz, explicando, apresentando, falando às vezes pela criança. E assim também com os objetos, com os materiais. A gente está sempre, na grande maioria das vezes, querendo apresentar para a criança esse objeto, e nomeá-lo, e dizer qual é a função, o que não pode ser feito, onde ele não deve ser colocado. Mas existem momentos como esse é um momento muito oportuno, no qual a gente deve tentar manter um distanciamento, realmente se colocar na posição de observador e deixar que a criança interaja, deixar que a criança explore, experimente, sinta por si, né?
Que ela aprenda sozinha, né? A construção da aprendizagem se dá, de fato, pela a busca do próprio sujeito, né? Da forma como o próprio sujeito compreende, se relaciona, potencializa esses conhecimentos, reformula esses conhecimentos. É muito interessante pensar que a gente sempre sabe o que a criança está fazendo na nossa frente, mas o que será que ela pode estar fazendo nos momentos que a gente não está vendo, né? Como ela pode estar se relacionando com aquele brinquedo, com aquele livro, com o que quer que seja, sem a nossa mediação, sem a necessidade, sem a dependência do nosso olhar, né? Então, fiquem atentos, recebam essa dica de se a criança estiver quietinha, né, brincando, explorando algum ambiente da casa, algum brinquedo, algum objeto, chegue devagar, veja primeiro se ela está realmente precisando da sua intervenção, da sua ajuda. Se não tiver, só observe, aprenda junto com ela, né? Veja quais são os principais interesses dela naquela manipulação, que pode estar realmente chamando mais a atenção dela. A postura do adulto deve ser uma postura mais de observadora, de cuidadora, né, de entender que aquele ambiente está seguro, não está colocando em risco a criança. Lógico, está ali disponível, né, se a criança precisar, se a criança estranhar, se a criança quiser estar na sua companhia, não é negar uma interação ou não estar disponível junto dela quando ela precisar. Mas é entender se de fato você está sendo necessário naquele momento de aprendizado dela. É comum a gente na escola trazer novamente os materiais em sessões seguintes, né, em momentos seguintes. Então, replicar esses espaços que a gente cria, ofertar novamente os mesmos materiais, é muito importante, porque a gente sabe que a repetição causa um conforto, uma segurança emocional e cognitiva nas crianças. Uma vez que a gente já conhece aquele ambiente ou aquele material, no segundo momento, no segundo encontro, a gente já está mais relaxado, a gente já tem um pouco de informação sobre o objeto, né? E a gente tende a se permitir mais, a explorar mais, a tentar novas coisas. A gente sempre coloca novamente os materiais para as crianças e observa, né, como vai se desenrolar essas novas explorações. Se elas vão, por exemplo, num pote de vidro, se elas vão explorar o cheiro, o sabor, a solidez, a textura, né? Então, quais são as outras explorações que vão vir num segundo, no terceiro momento de interação com aquele mesmo objeto, né? Então, isso vai consolidando, né, conhecimentos. A repetição permite que as crianças consolidem, né, e amadureçam os conhecimentos que elas vieram adquirindo, né, ao longo dos encontros com os materiais, tá? Se por algum motivo vocês ofertarem algum material que cause inicialmente um desconforto ou alguma aversão da criança, é importante que não force, respeite, mas que traga de novo em algum outro momento, né? Retire o material e traga de novo em algum outro momento. Pode ser que nesse segundo encontro ela já esteja mais madura, esteja mais confiante em experimentá-lo. A gente espera que vocês tenham gostado, que possa ter contribuído aí com os momentos de brincar na casa de vocês. Um grande abraço e até logo!